Voltamos e vamos continuar a falar sobre a adoção de crianças mais velhas e adolescentes. Recebemos em nosso estúdio o professor do curso de Psicologia da Unesp, Mário Lázaro Camargo. Mário, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Prazer estar aqui, boa noite. Boa noite. Mário, a gente já até citou na reportagem, um grande mito relacionado à adoção tardia é de que a criança mais velha ou adolescente teria mais dificuldade para se adaptar. A adaptação, tanto dos adotantes quanto dos adotados, ela tem essa relação direta com a idade mesmo? E quem parte para a adoção tardia tem que estar preparado para quais tipos de desafios? Bom, primeiro que vale ressaltar, de fato, as pesquisas têm mostrado que isso é muito mais um mito do que realidade, e um mito que se apoia nas expectativas que, na maioria das vezes, os adotantes fazem em relação ao que significa o exercício de maternidade, ao exercício de paternidade, né? Então, as dificuldades que são encontradas nesse processo de adaptação, elas têm muito assim a relação com aquilo que estes adotantes idealizaram, no sentido de que a criança deve muito mais atender às suas necessidades, às suas expectativas de pai e mãe, do que ser ela mesma. Então, um grande desafio no que diz respeito à preparação para a adoção significa os casais postulantes à adoção entenderem esse processo e ressignificarem essas expectativas. À medida que se torna possível aos adotantes entenderem que o exercício da maternidade, que o exercício da paternidade é um processo de construção que vai acontecendo à medida que a relação se estabelece, a força desse mito vai caindo por terra e a possibilidade da construção do vínculo e da adaptação vai acontecendo de forma muito interessante, de forma muito natural. Além dos benefícios de tirar essa criança de um abrigo, né, que ela consiga ter uma família para crescer, que outras vantagens a adoção de uma criança tardia pode trazer? É uma criança que já tem mais facilidade, um adotado que já consegue elaborar melhor os sentimentos, se comunicar de forma mais clara com os pais. A gente poderia falar em vantagens? Sim, eu acho que é possível falar em muitas vantagens, né? Nós podemos, por exemplo, falar do papel social da adoção como uma vantagem, que é justamente isso que você relatou, né? Por meio da adoção, é possível dar a uma criança, a um adolescente, uma família. E isso tem um significado muito importante em função do que se pode pensar acerca do que é estar inserido num contexto familiar e do que significa estar inserido num contexto institucional, como são os abrigos. Não que os abrigos não sejam bons lugares, né? Vale aqui reconhecer o papel importante que eles cumprem na sociedade de dar a essas crianças, na medida do possível, aquilo que é melhor para o seu desenvolvimento. Mas as pesquisas, e em especial aquelas ocorridas no âmbito da psicologia, apontam para um valor, uma importância muito grande da inserção familiar, né? Então, a possibilidade de dar famílias às crianças, isto tem, digamos, um valor social, humanitário extremamente significativo, né? A outra coisa que eu acho que é vantagem é possibilitar às famílias que por algum motivo não puderam ter filhos da forma considerada tradicional, clássica e portanto biológica, a possibilidade da realização de um grande desejo, né? Que é o desejo da maternidade, que é o desejo da paternidade. A outra coisa que eu particularmente entendo é que os processos de adoção, e em especial a adoção tardia, ela vai possibilitando, à medida que as relações vão acontecendo e a construção do vínculo vai se tornando mais efetiva, um grande processo de humanização, né? Então as pessoas elas vão se tornando próximas, elas vão aprendendo a dialogar, elas vão aprendendo a negociar, elas vão aprendendo a ceder, coisa que o contexto da vida familiar, e em especial marcado pela adoção, permite de uma forma muito interessante.
E o ideal é que essa família que passa por esse processo, ela tenha um acompanhamento psicológico? Aconselha-se que sim, né? A orientação é que o processo de acompanhamento ocorra. Mas é importante entender que não são todas as famílias que precisam do acompanhamento. Se a gente entende que o acompanhamento psicológico ele pode ser uma das formas de se prevenir, digamos, conflitos, problemas maiores, então ele é válido para famílias que estão adotando crianças, estão adotando adolescentes, tanto quanto interessante para qualquer família, né? Então a orientação é para que, sim, as famílias, na medida do possível, possam ser acompanhadas, né? Os ganhos são muito importantes nesses casos. E para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, é justamente um dos temas de pesquisa do professor Mário. Ele tem 2 livros publicados sobre esse assunto, um especificamente sobre a adoção tardia, Mitos, Medos e Expectativas. Esse é publicado pela editora EDUSC, então para quem se interessar. E o outro livro, Vivências de Parentalidade e Filiação de Adultos e Adotados. É justamente suas pesquisas de mestrado e doutorado. Então fica esse complemento para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Professor, muito obrigada por suas contribuições aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado a você. É isso por hoje. Para rever o conteúdo desta edição, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau.